Esta é uma ocasião muito importante. A questão da Palestina está sendo Esta é uma ocasião muito importante. A questão da Palestina está sendo reexaminada pelas Nações Unidas e consideramos esse passo uma vitória à causa do nosso povo. Isso indica mais uma vez que as Nações Unidas de hoje não são as Nações Unidas de ontem, não são as Nações Unidas do passado. Assim como o mundo de hoje não é mais o mundo de ontem. Hoje, as Nações Unidas representam inúmeras nações, um número que reflete mais claramente o desejo da comunidade internacional. Assim, as Nações Unidas de hoje estão mais qualificadas para implementar os 3 princípios incorporados em sua Carta Régia e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim como estão verdadeiramente habilitadas a apoiar as causas da paz, da justiça, o nosso povo está começando a sentir essa mudança, juntamente com o povo da Ásia, da África e da América Latina, que também sente como resultado as Nações Unidas adquirirem maior estima na visão do nosso povo e na visão dos outros povos. A nossa esperança é de que, assim fortalecida, as Nações Unidas possam contribuir ativamente na busca e triunfo da causa da paz, justiça, liberdade e independência. A nossa resolução em construir um mundo novo está fortalecida. Um mundo livre, livre do colonialismo, livre do imperialismo, livre do neocolonialismo e racismo em cada uma das suas instâncias, inclusive o sionismo. Nosso mundo aspira a paz, justiça, igualdade e liberdade. Deseja que as nações oprimidas, que atualmente se curvam sob o peso do poder imperialista, obtenham sua liberdade e seu direito à autodeterminação. Espera colocar as relações entre as nações em base de igualdade, coexistência pacífica, mútuo respeito pelos assuntos internos de cada um, soberania nacional segura, independência e unidade territorial baseada na justiça e no benefício mútuo. Este mundo decide que os laços econômicos que o mantêm unido devem ser baseados na justiça, paridade e interesse mútuo. Aspira finalmente dirigir seus recursos contra os açoites da pobreza, da fome, da doença e as calamidades naturais para o desenvolvimento das capacidades produtivas científicas e técnicas, acentuando a riqueza humana. Tudo isso na esperança de reduzir a disparidade entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos. Mas tais aspirações não podem ser no mundo que é dominado atualmente por tensão, injustiça, opressão, discriminação racial, exploração. Um mundo também ameaçado por desastres econômicos intermináveis, guerras e crises. Um grande número de povos, inclusive os povos do Zimbábue, Namíbia, África do Sul, Palestina, entre muitos outros, ainda são vítimas da opressão e da violência. Seus territórios estão dominados por lutas armadas, provocadas pelo imperialismo e pela discriminação racial, ambas
com meras formas de agressão e terror. Esses são exemplos de povos oprimidos, compelidos por circunstâncias intoleráveis a um confronto com tal opressão. Mas onde quer que esse confronto ocorra, é legítimo e justo. É imperativo que a comunidade internacional apoie esses povos em suas lutas para avanço das suas causas legítimas e na obtenção do seu direito à autodeterminação. Nos seus esforços para substituir um sistema econômico mundial obsoleto, mas ainda dominante, por um novo, mais logicamente racional, os países da Ásia, da África e da América Latina devem, entretanto, enfrentar ataques implacáveis a esses esforços. Esses países expressaram as suas próprias opiniões em uma sessão especial da Assembleia Geral sobre matérias-primas e desenvolvimento. Por conseguinte, o saque, a exploração, o escoamento das riquezas de povos empobrecidos deve ser encerrado imediatamente. Não deve haver nenhum impedimento aos esforços desses povos para se desenvolverem e controlarem as suas riquezas. Ademais, é extremamente necessário chegar a preços justos para as matérias-primas desses países. Além disso, esses países continuam a enfrentar obstáculos para atingir os seus direitos, para atingir os seus objetivos primários formulados na Conferência sobre o Direito do Mar, em Caracas, na Conferência sobre a População e na Conferência sobre o Alimento em Roma. As Nações Unidas deveriam, portanto, envidar todos os esforços para se atingir uma alteração radical do sistema econômico mundial, viabilizando que os países em desenvolvimento se desenvolvam. As Nações Unidas devem arcar com a responsabilidade de lutar com a inflação, que atualmente tem sido mais fortemente sentida pelos países em desenvolvimento, principalmente os países produtores de petróleo. As Nações Unidas devem condenar firmemente qualquer ameaças feitas a esses países pelo simples fato deles exigirem os seus justos direitos. A corrida armamentista mundial não mostra nenhum sinal de redução e, por conseguinte, o mundo está sendo ameaçado de dispersão de suas riquezas e de seu completo desperdício de suas energias. A violência armada se torna mais provável em toda parte. Esperamos que as Nações Unidas se devotem de forma determinada a frear a aquisição ilimitada de armas, prevenindo até mesmo a possibilidade de destruição nuclear, reduzindo as vastas somas despendidas em tecnologia, convertendo os gastos de guerra em projetos de desenvolvimento que aumentem a produção, a beneficiem a humanidade como um todo. E ainda, a maior tensão está na nossa área. Lá, a entidade sionista apega-se tenazmente aos territórios árabes ocupados. O sionismo persiste em suas agressões contra nós e o nosso território. Novos preparativos militares estão sendo organizados febrilmente. Estes antecipam mais uma guerra de agressão a ser lançada contra nós. Tais sinais requerem a mais alta observação possível, a mais atenta observação possível, que já existe uma grande chance de que essa guerra seja um presságio de destruição nuclear e aniquilação cataclísmica.
O mundo necessita de esforços tremendos para que se realizem as suas aspirações de paz, liberdade, justiça e igualdade, e desenvolvimento para que a sua luta seja vitoriosa contra o colonialismo, contra o imperialismo, contra o neocolonialismo e o racismo em todas as suas formas, inclusive o sionismo. Somente através de tais esforços pode-se dar forma às aspirações de todos os povos, inclusive daqueles cujos estados que se opõem a tais esforços. Esse é o caminho que leva à satisfação dos princípios enfatizados pela Carta das Nações Unidas e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, se o status que for mantido, o mundo ficará exposto a prolongados conflitos armados, além de uma calamidade econômica, humana e natural. Apesar de enfrentar crises mundiais, e mesmo apesar dos poderes retrógrados, desanimadores e de erros desastrosos, vivemos em um tempo de mudanças gloriosas. A antiga ordem mundial está desmoronando diante dos nossos olhos, bem como o imperialismo, colonialismo, neocolonialismo e racismo, cuja forma mais avançada é o sionismo, perecem indubitavelmente. Somos privilegiados em poder testemunhar essa grande onda conduzindo os povos adiante em direção a um novo mundo criado por eles mesmos. Naquele mundo, as causas justas irão triunfar. Estamos certos disso. A questão palestina pertence a essa perspectiva de emergência e luta. A Palestina é crucial dentre as causas justas pelas quais as massas trabalhadoras, sob o imperialismo e a agressão, lutaram irrestritamente, assim como me foi dada a oportunidade de discursar na Assembleia. Esta oportunidade também deve ser dada a todos os movimentos de libertação que lutam contra o racismo e o imperialismo em seu nome, em nome de cada ser humano que luta por liberdade e autodeterminação. E eu apelo para que a Assembleia Geral urgentemente conceda a mesma atenção às suas causas justas. Uma vez reconhecidas, elas criarão uma base sólida para a preservação da paz. Somente com a paz, uma nova ordem mundial resistirá. Uma ordem em que os povos possam ser livres da opressão, livres do medo, livres do terror e da supressão dos seus direitos. Como já disse anteriormente, é nessa perspectiva que a questão da Palestina deve ser estabelecida. Irei agora fazê-lo diante da Assembleia Geral, mantendo firmemente as perspectivas e objetivos de uma ordem nova. Mesmo quando hoje discursamos diante da Assembleia, que é acima de tudo uma tribuna internacional, estamos também expressando nossa fé, nossa luta política, diplomática como um complemento, um reforço da nossa luta armada. Ademais, expressamos nosso agradecimento ao papel que as Nações Unidas são capazes de exercer para resolver problemas de alcance internacional. Mas essa capacidade, como disse há pouco, só se tornou real uma vez que as Nações Unidas se ajustaram à realidade de vida e à aspiração dos povos. Únicas causas às quais uma organização de dimensão tão verdadeiramente internacional deve obrigação. Ao discursar diante da Assembleia Geral, o nosso povo proclama a sua fé no futuro. Desvencilhado de todas as tragédias do passado,
ou limitações do presente. Se ao discutirmos o presente, incluímos o passado ao nosso serviço, o fazemos apenas para iluminar a nossa jornada em direção ao futuro, ao lado de outros movimentos de libertação nacional. Se retornarmos agora nossas raízes históricas da nossa causa, o fazemos porque neste exato momento estão entre nós aqueles que, enquanto ocupam nossas casas, enquanto o seu gado pasta em nossos campos, enquanto as suas mãos arrancam os nossos frutos das nossas árvores, ao mesmo tempo que afirmam que somos espírito sem corpo, ficção sem presença, sem tradição ou sem futuro. Nós também falamos das nossas raízes, porque até recentemente algumas pessoas consideravam e continuam a considerar o nosso problema meramente um problema de refugiados. Refugiados não. A Palestina é nossa. Eles retratam a questão do Oriente Médio como nada mais do que uma disputa de fronteira entre Estados árabes e a entidade sionista. Eles imaginam que o nosso povo exige direitos que não são legítimos e que não lutam com lógica ou por um motivo justo, mas pelo simples desejo de perturbar a paz e aterrorizar desumanamente. Pois há dentre vocês, e aqui me refiro aos estragos unidos da América e os seus semelhantes, os que abastecem livremente nossos inimigos com aviões e bombas e com todas as variedades de armas assassinas. Eles assumem uma posição hostil contra nós, distorcendo deliberadamente a verdadeira essência do problema. Tudo isso é feito não apenas às nossas custas, mas às custas do povo estadunidense e da amizade que continuamos esperançosos possa ser cimentada com esse grande povo, cuja história de luta pela libertação honramos e saudamos. Não posso me abster nessa oportunidade de apelar diretamente desta tribuna ao povo estadunidense, pedindo que dê o seu apoio ao povo heróico e lutador. Eu peço sinceramente para endossar o direito e a justiça, recordando George Washington, o heróico Washington cujo propósito foi liberdade e independência de sua nação. Abraham Lincoln, o campeão dos destituídos e dos miseráveis. Abraham Lincoln, o campeão dos destituídos e dos miseráveis, e também Woodrow Wilson, cuja doutrina dos 14 pontos é ainda aprovada e venerada por todos os povos. Eu pergunto ao povo estadunidense se as demonstrações de hostilidade e inimizade que acontecem fora desse grande salão refletem os verdadeiros propósitos da vontade dos americanos? O que eu pergunto claramente a vocês é qual o crime do povo da Palestina contra o povo estadunidense?
Por que vocês estão lutando contra nós? Tal beligerância injustificada realmente serve aos seus interesses? Não, definitivamente não. Eu somente espero que o povo estadunidense se recorde de que sua amizade com toda a nação árabe é muito grande, muito resistente e muito compensadora para que tais demonstrações as danifiquem. De qualquer maneira, como a nossa discussão sobre a questão da Palestina focaliza as raízes históricas, nós o fazemos porque acreditamos que qualquer questão que atinja a preocupação mundial deve ser vista radicalmente, no verdadeiro sentido da palavra. Para que uma solução real possa ser alcançada, propomos essa abordagem radical como um antídoto a uma abordagem das questões internacionais que obscurecem as origens históricas por trás da ignorância, por trás da negação